tendo que começar por algum lugar, eu vou começar do início, do nascimento, né? Um pouco da minha história, minha trajetória, e dizer, de uma certa forma, de um estado de exceção que acho que a maioria da gente, ou todo mundo aqui, participa, que somos seres de exceção. Por quê? Porque fomos apresentados ao mundo como gente, ao contrário das crianças hoje em dia que são apresentadas enquanto imagem, né? Não sei se já existia ultrassom. Algum de vocês foi feito ultrassom antes do nascimento? Foi? Pois é, poucos de nós aqui tivemos essa experiência de vir ao mundo sendo apresentado antes da gente nascer, já em imagem, né? E isso para dizer que da minha relação com a imagem, que é basicamente isso que eu faço, né? De onde vem esse desejo, né? Essa, essa relação com essa forma de representação das coisas, que é a imagem, né? Você e meu filho Otto, por exemplo, já fizeram ultrassom e eu vi ele antes dele nascer, aquele bichinho lá mexendo, né? E, e é muito diferente, né? Estamos vivendo uma sociedade, quer dizer, o Otto é pior ainda, porque antes de nascer, ele já virou estrela de um filme, né? Então, assim, eu já estraguei a vida do menino. Eu, né? Já, assim, além do ultrassom, ele já faz parte da história do cinema nacional. Terrível, né? Pro coitado do menino, né? Mas é isso. Eu fiz o filme para ele. Um dia é o meu último longa-metragem que eu fiz, chamado Otto. Eu fiz para ele ver, que eu acho que eu adoraria ver minha mãe grávida de mim, com meu pai. Né? Eu acho que é uma curiosidade assim interessante. Mas digo tudo isso para dizer um pouco dessa relação que a gente tem hoje em dia com a imagem e que é completamente diferente da que eu tive quando nasci. Não nasci imagem, né? Eu nasci um ser normal, berrando e tal, mas a ideia da relação com a imagem, essa coisa do mistério, do fascínio, da sedução que gerou em mim o desejo, né? E que é um pouco, né, assim, o que está no cerne da criação, da arte, talvez, essa ideia do espanto, né, do desejo, quase uma religiosidade. Mas religião não é no sentido careta da religião, mas é a questão da fé, né, de acreditar naquilo que você faz, assim, naquilo que você vê, do mistério e tal. Foi aos 3 anos de idade, eu fui morar na casa dos meus avós. Meu avô era um cineasta amador, médico, pediatra, e fotógrafo e cineasta amador, fotografava e filmava tudo que ele vinha na frente. E tinha montado em casa um laboratório de fotografia preto e branco, né, que era um quarto escuro, lindo, maravilhoso, todo de azulejos brancos, com aquela luz vermelha. Então, os primeiros momentos de relação com a imagem, não tinha televisão direito na época, eu acho, já não tinha televisão na minha infância, foi realmente ver uma imagem aparecendo naquele quarto escuro, né? É uma questão de fascínio, né? De fascínio como, às vezes, né? Nas religiões, um fiel ou um crente pode perceber determinadas coisas que o espantam, né? E o fascinam, né? Então, a minha relação com a imagem ela tem esse grau transcendente, né? Quase religioso, e que é uma coisa natural da minha criação, da minha história, como eu vivi essa relação e tal, né? Isso foi acontecendo durante muitos anos, essa relação foi amadurecendo, passou por vários momentos diferentes, desde esse primeiro momento, onde meu avô pegava um projetor de 16 milímetros antigo e ficava projetando filmes da família, da minha mãe, das minhas tias pequenininhas e tal, para a família. Né? Eu estou lendo agora, por exemplo, a autobiografia do Bergman, que eu recomendo, chama Lanterna Mágica,
maravilhoso, assim, é a mesma coisa. Ele escondia dentro do armário, ele ganhava, né, uma dessas caixinhas de projeção, essas lanternas mágicas que eles chamam, né, ele chama de um jogo de sombras, né, que ele ficava fascinado, aquele barulhinho do projetor da imagem a 24 quadros e tal. Ou seja, isso está realmente no cerne do desejo dele de fazer cinema. Né? E ele fala que ele, com 80 anos, escrevendo autobiografia, fez um cinema em casa, na casa dele, e mesmo com 80 anos ele tem o mesmo fascínio de escutar aquele barulhinho, né, de ver a imagem projetada, 24, dessa criação, dessa ilusão, né, das sombras, desse jogo das sombras, né, que saem da parede e nos assustam e tal. E eu tive uma coisa parecida, pelo fato do meu avô ter isso em casa, e que me fez ser um cinéfilo, um rato de cineclube, digamos, na adolescência, né, e me fez ter o desejo de fazer filmes, né, apesar da dificuldade na época, né, de, de produzir um filme. E isso marcou meu trabalho durante longos anos. Eu comecei fotógrafo justamente porque era impossível fazer cinema, não tinha o vídeo, não tinha a facilidade que a gente tem hoje para fazer uma imagem em movimento. Então, tinha uma câmera 35 em Belo Horizonte, ficava na mão dos padres da PUC, então, ou seja, era impossível pegar uma câmera para fazer um filme. Mas a gente absorvia muita coisa, né? Via muito filme que na época era realizado. Mas trabalhar mesmo, eu trabalhava, fazia de tudo para ganhar a vida. Filmava casamento, filmava rolo de arame para publicidade, ou sei lá, para Belgo Mineira. Tinha um estúdiozinho, um laboratório de fotografia preto e branco. Aquele início de carreira que é um fotojornalismo, foto de moda, é uma coisa bem polivalente, né? Fotografar gado, né? Como fotografar um boi, tem que ter as perninhas para frente, tá, o rabo desse jeito. Então era um exercício fascinante esse do ganhar a vida sendo fotógrafo e depois até filmando vídeo. Lembro que eu filmei um parto, ou não consegui filmar porque eu comecei a passar mal, né, por causa daquele cheiro da anestesia, né, não sei. E esse foi uma escola realmente fascinante para aprender a lidar com a imagem, né? Assim, os, os, as noções elementares da fotografia, né? Que é uma questão de profundidade de campo, são poucas coisas, mas que é muito bom você ter isso de uma forma quase mecanizada, intuitiva, para você não ficar tendo que pensar demais na hora de fotografar ou de filmar. Isso veio muito naturalmente em mim, por causa justamente dessa relação com meu avô. Desde cedo eu herdei os equipamentos dele, né? Fotográfico, câmera de Super 8, projetor 16mm, câmera Bolex 16mm. E tinha um aspecto mágico muito importante. Ele, médico pediatra, ele tinha uma estranha coleção, daí também a coisa da coleção no meu trabalho, do inventário, uma estranha coleção de crianças estranhas, né? Ou seja, enfermas, crianças com barriga d'água, chifópagas, não sei o quê, ou seja, o que um cientista, né? Que um médico levava a câmera fotográfica no hospital que ele trabalhava e ficava registrando essas estranhas aberrações da natureza. Que, obviamente, era um arquivo que ele proibia os netos ou qualquer pessoa de chegar perto, porque era para ele, muito assustador, e preservando os netinhos dele de contato com essas imagens, mas, e, obviamente, o que é proibido é o que a gente mais deseja, geralmente, né? Como Freud dizia. Então, obviamente, que eu escondido, eu ia lá olhar essas imagens. Isso me marcou muito, né? Eram slides, às vezes eu projetava naquelas caixinhas de luz que ele tinha e tal. E numa época, digamos, que eu comecei a
Porque saí de casa, comecei a trabalhar sozinho e fazendo as primeiras experiências fotográficas, eu percebo muito essa coisa um pouco mórbida, que ainda era uma época, início da década de 80, que tinha uma coisa meio dark também, as pessoas, né, as pessoas tinham uma onda meio dark na música, na cultura de uma forma geral, né, reverberando o punk que vinha da Europa nessa época, todo mundo andava de preto, de capa, então uma coisa meio hippie, meio dark, não sei o quê, e que fazia, e essa coisa né, do adolescente que sai de casa e começa a pensar na morte, começa a se interessar por cemitério, por, né, umas coisas estranhas que se passam com a gente. Né? Então, os primeiros trabalhos fotográficos, eu lembro muito bem, eram trabalhos realmente que eu vendo hoje, eu acho, mas como você era complicado. Né? Como eu, eu gostava muito de sobrepor camadas de imagem, né? Camadas de, por exemplo, fotografava uma parede toda texturizada e botava um retrato de uma velha, aí a pele dela ficava aquela pele pedregosa, arenosa, né, da parede, ou eu viajei ao México para pesquisar o dia de finados no México e tal. Então tinha mas eram muitas imagens abstratas e em preto e branco, muito trabalho de laboratório que era fascinante, não é igual hoje que a gente pega nesses softwares de pós-produção que você faz qualquer coisa, mas você tinha que chegar com o ampliador, aquele cheiro de química, eu ficava horas fumando maconha, ouvindo Laurie Anderson, eu sei lá mais quem na época, Tom Waits, sei lá o quê, e aquele espaço do laboratório, que era maravilhoso, fascinante, né? Assim, experimentos de bem artesanais mesmo, esse contato com a matéria, com o cheiro que a imagem exala, né? Com o papel, as gambiarras para prender o papel, para fazer, você não tinha dinheiro para comprar aquelas coisas mais sofisticadas. Então, o laboratório é uma espécie de um laboratório de gambiarra mesmo, quando você não tem, né, as que eram caras, esses objetos, essas coisas. Então, você tinha que inventar milhões de coisas para solarização de imagem, não sei o quê. Tinham vários processos, né, experimentais, digamos assim, que a gente ia descobrindo no fazer mesmo, né? E a gente completamente embebedado naquele ácido acético, naqueles fixadores químicos loucos e tal. E, e isso foi um exercício que marcou muito meu trabalho na época, né? Sendo também de Minas Gerais, ou seja, já com certo barroquismo introjetado, né? Ou ser um ser excessivo ou barroco, né? Como a gente tem essa tradição mineira, né? Um pouco barroca, e um pouco bastante influenciado por surrealismos ou por literatura e arte de vanguarda, né? De ver filmes ou de ir em exposições. Esses trabalhos eram muito estranhos. Hoje eu vendo, assim, tinham coleções de ex-votos, que são aqueles objetos de relicários de igreja, que se as pessoas vão lá oferecer um objeto para o santo, né, para curar alguém que está com mal de uma perna. Tem aqueles, não sei se vocês conhecem essas salas de ex-votos com tanto de perna de pendurada. Né? Eu estou achando que eu tenho que levantar, que eu estou ficando aqui meio corcunda. Sentar direito aqui, porque senão minha coluna vai começar a doer. E aí, acho que faz parte do momento, né, da juventude, da adolescência, que é um pouco essa cabeça meio conturbada, né, meio gosta de complicar demais as coisas, sendo que a imagem é uma coisa tão simples e tão forte por ela mesma, né, e a gente gostava, o barroco é um pouco isso, né, essa coisa excessiva. Então eu passei de uma fase assim bastante barroco surrealista. Infelizmente eu não tenho esse cara aí na imagem, mas é algo parecido com isso. Mas era uma coisa, são imagens muito fortes, muito impactantes, mas que eu vendo hoje, eu falei, nossa, mas como eu gostava de complicar
ou escamotear a imagem, porque na verdade era um processo de camadas, de escamotear um olhar, um simples olhar de alguém, uma coisa muito simples. Eu botava milhões de coisas, efeitos, etc. e tal. Coisa que costumou-se muito ver no início da videoarte, por exemplo, nos anos 80, aquele fascínio com aqueles efeitos, e fazer efeito pelo efeito, sem justificativa. Né? Mas tem coisas curiosas, mas eu, infelizmente, não tenho aqui não trouxe para vocês esse material, mas um dia eu ainda publico isso. Assim, e eu fiz uma primeira exposição, curiosamente, no Itaú Cultural, em Belo Horizonte, uma primeira exposição individual, acho que em 91, se não me engano, quando tinha Itaú Cultural lá ainda, que eram essas imagens, assim, umas 20 ou mais imagens, e todo mundo falava, nossa, mas suas fotos são muito cinematográficas. Eu não sabia exatamente o que é umas fotos cinematográficas, mas parece que o público já percebia naquelas imagens uma possibilidade de continuação no tempo, né? Que é muito curioso. São fotos cinematográficas. E eu sempre fui encantado pelo cinema, né? Sempre acompanhei vorazmente todos esses ciclos, principalmente esses ciclos de cinemas novos, né? Da década de 60, né? Começando ali com o neorrealismo italiano, ou com no Velho Vague, cinema novo brasileiro, cinema alemão, Herzog, Wim Wenders, nessa época era muito forte, Fassbinder. Você tinha todos esses cinemas, Pasolini, Antonioni. Isso me marcava muito, por outro lado, né? Até as históricas vanguardas cinematográficas, né? Eisenstein, o, o cinema experimental francês do início do século americano, da década de 60. Isso muito sempre me interessou. Né? E nessa época, frequentando muito, eu percebia que o meu caminho tinha, assim, eu tinha realmente um desejo de fazer cinema. Né? O cinema, nessa época, realmente fazia a gente descobrir o mundo. Né? Para a gente que era de uma província, uma cidade provinciana num país provinciano, né? Ou seja, a periferia da periferia do mundo, né? O cinema era para a gente uma coisa fascinante, principalmente não só para descobrir o mundo de uma forma turística, mas descobrir o mundo de uma forma revolucionária. Né? Ou seja, a forma de fazer cinema, os filmes que eu via naquela época eram muito fascinantes nesse sentido. Foi um primeiro contato, digamos assim, com para além das artes plásticas, porque imagina, isso não chegava em Belo Horizonte de jeito nenhum. Né? As artes plásticas eu vinha descobrir mais tarde em Londres, quando eu morei lá. Assim, de fato, né? Contato com uma certa vanguarda. Mas o cinema não, existiam ciclos e ciclos de diretores, o Goethe Instituto, todos esses. Na época tinha muito cineclube, né, nas cidades. E isso é realmente um lugar de formação muito importante. Para além da literatura, que sempre foi né, um amor, assim, uma relação de amor muito forte com a literatura. Até hoje eu gosto mais de ler do que de ir no cinema. E, e aí esse desejo, né, de fazer cinema coincidiu, digamos assim, com algo que estava acontecendo no mundo na época, que era uma revolução tecnológica, né? Que felizmente abriu-se as portas para descobrir diferentes formas de produção de um filme, independente de processos já esquematizados ou sistematizados pela indústria, pela dificuldade de encontrar um equipamento, né? Mas aí foi um momento muito rico, onde houve uma transição, digamos, entre um trabalho fotográfico muito grande, assim, esse que eu te falei, de filmar casamento, filmar aniversário, filmar não sei o quê, filmar vaca, filmar não sei o quê. Esse exercício do contato com a técnica fotográfica. Né? Não sei, eu me associei a um fotógrafo que era
era o oposto de mim, por isso talvez tenha dado um pouco certo, né? Porque porque se fosse só essas loucuras que eu propunha para um cliente, um fazendeiro dono de zebu, de boi zebu, o cara ia pirar. Mas o Dani era um parceiro que era ótimo, ele tinha esse lado mais empresarial, assim, botava as coisas no lugar certo. Então a gente tinha clientes mais loucos e outros mais. Mas foi um processo rico, assim, estou falando mais nesse sentido, independente da arte, mas que é essa coisa do mercado, né, de sobrevivência e de contato com uma técnica, realmente, tanto do vídeo, quanto do cinema, quanto da fotografia, né, porque aparecia até algumas coisas. Eu lembro que a gente sugeria, por exemplo, mais para amigos mais íntimos e tal, que contratavam a gente para filmar casamento, falava, pô, vamos fazer em Super 8. Então o noivo não pode ver a noiva antes do casamento, então a gente põe uma venda nos olhos do noivo, leva ele lá para o automóvel clube, solta a noiva no meio daquele salão ali, o noivo andando atrás da noiva. Você tem imagens muito loucas desse período que os caras adoravam, ou seja, era uma forma. Tinha espaço também para inventividade no meio da coisa da sobrevivência, né? Tipo as bandas de rock daquele momento em BH, que contratavam a gente para fazer capa de disco. Você tinha possibilidade, por pouco dinheiro, ou por troca de, sei lá, de alguma coisa, né? Escambo, fazer um trabalho mais prazeroso, digamos, né? Que satisfizesse um pouco esse lado da criação. Mas ainda não era. Claro que é um exercício e tal, mas o ideal, né, que você tinha que fazer muita coisa chata, obviamente, né, nesse mundo, filmar, fotografar um arame, né, num estúdio, né, um rolo de arame para Belgo Mineira, é um negócio realmente impressionante, né? A questão é justamente não ter preconceito, né, com essas coisas. E vamos ver onde é que eu estava. Eu estava entrando para. Então, justamente esse momento dessa revolução tecnológica, dessas câmeras que começaram a aparecer, e também um contato muito grande com uma geração de, principalmente artistas plásticos mineiros, né, que eram mais ou menos da minha idade, da mesma geração, a Rivane Neuschwander, o Zé Bento, Cristiano Renó. Isso gerou essa vontade, né, de fazer trabalhos artísticos, exposições, parará, parará. E eu casei com a Rivane, né, no início da década de 90, e a gente foi morar em Londres, né, nesse momento foi em 96. A gente ficou 2 anos lá e eu não entendia nada de artes plásticas. A Ri também estava no começo da carreira dela. A gente foi para lá, eu arrumei o melhor emprego que eu já tive na minha vida, que é cônjuge bolsista. O governo me pagava para cuidar da minha esposa. Então eu ficava lá em Londres, a gente arrumou um apartamentinho lá e ficava ali com aquele tempo ocioso, dilatado, numa situação de exílio voluntário, né? Um exílio entre aspas, mas de distância da sua cultura, do seu país, de onde você veio. E isso foi fundamental, não em termos profissionais, mas em termos realmente existenciais, né? E eu acho super importante, é super bem-vindo qualquer pessoa ter, em algum momento da vida, essa possibilidade de ter que enfrentar o novo ou o desconhecido, né? E você e você poder, com esse longo período disponível para sua relação consigo mesmo, que é isso que acontece, esse momento de solidão, né? De que você não estava acostumado, né? Achava que o boteco da sua esquina em BH era o centro do mundo, mas não era. Então, essa possibilidade de estar só num lugar absolutamente diferente, que gerou em mim, e que eu acho que gera em todo mundo, uma possibilidade de ver que o mundo é muito maior do que aquele lugar de onde você veio, que existem várias formas de viver a vida que aquela que você estava acostumado, ou que te disseram que era assim, né? E isso me fez perceber
o Brasil e amá-lo mais ainda, e vontade de voltar um dia para cá, né? Fazer coisas, né? E esse distanciamento é fundamental, assim, eu acho, mesmo para a criação. Foi um momento que eu escrevia muito, né? Eu tentava escrever literatura, e já com uma, uns 10 ou 15 anos de trabalho constante com imagem, né? Fotografia e tal, essa coisa de, né, esse trabalho mercadológico de fotografia começou a gerar em mim mas antes disso, eu ia falar do esgotamento, assim, a vontade de fazer um projeto que relacionasse a esgotamento da minha relação com o mundo através da imagem. Mas antes de falar do Histórias do Não Ver, que é esse livro que eu fiz nessa época, uma outra prática muito prazerosa em Londres foi, como eu não tinha muito o que fazer lá, até me engajei num MA lá, no Master, não sei o quê. Eu nem era formado, estudei filosofia há alguns anos, mas não formei, mas consegui, mostrando no meu portfólio, uma vaga num curso de mestrado em fotografia numa universidade lá. Mas também não formei, não me dediquei muito, porque eu acho que eu sou bastante preguiçoso para academia. Mas ficar só. E a Rivane estava no Royal College, então ela ficava fora de casa, lá fazendo coisa dela, e eu em casa acompanhando aquela maravilhosa luz londrina, né, passar né, vendo o dia, assim, as sombras entrarem no apartamento, assim, acompanhando aquela coisa tão minimalista, né, tão maravilhosa. A luz londrina é uma piada, obviamente, que era cinza o tempo inteiro, mas de vez em quando aparecia um solzinho, talvez por isso a gente prestava atenção, né? E aquela luz que ia baixando aquelas formas na parede, ou então aquele momento da primavera que entrava uma semente voando pela, pela janela, e você ficava observando aquela semente voando e tal. Parecia que estava drogado, né? Ia até cair dentro da privada. E aquilo eu tinha levado meu Super 8. Londres é um lugar fantástico para você descobrir essa coisa, né? Isso não tinha, estava no início da internet ainda. Cartas o tempo inteiro, não sei o quê. E trocava muitas cartas com os amigos e tal, mas tinha esse exercício de ir nos brechós de equipamento fotográfico, buscar projetor. Eu tinha um amigo lá, em inglês, que me levava nessas bibocas para comprar projetor velho, câmera velha. E tinha a Kodak, tinha um sistema maravilhoso de venda de rolinhos Kodachrome. Você comprava a caixinha, que era muito cara, então eu tinha que ser muito econômico. E isso influenciou muito a minha narrativa na época. Eu às vezes filmava quadro a quadro para economizar filme, o que é ridículo, né? Mas tinham 3 minutos, um rolo de Super 8. Mas o Kodachrome era um filme lindo, né? De umas cores belíssimas, que infelizmente pararam de produzir. Houve até um manifesto na internet para voltar, mas acho que é uma química que faz mal ecologicamente, aquela coisa politicamente correta. E o Kodachrome vinha numa caixinha, que dentro da caixinha tinha um envelopezinho que você filmava, ficava ali com a câmera lá dentro, aceitado no sofá, vendo esses maravilhosos microfenômenos ordinários do dia a dia, né? E pegava a câmera e filmava, e ia fazendo aquele arquivo de imagens banais, né, do meu dia a dia londrino. Às vezes saía na rua e tal, parará. Depois que acabava um rolinho, eu pegava esse rolinho, botava num envelope, mandava lá, botava o endereço da Kodak, era na Suíça, não sei o quê, mandava pelo correio, botava no correio, o correio buscava, mandava para lá, era de graça a revelação, e aí uma semana depois eles mandavam de volta esse envelopinho. Eu tinha comprado um Super 8, eu pegava esse rolinho de Super 8, botava e ficava vendo, ou seja, era como nesse estado de solidão, de isolamento, era como eu escrever uma carta para mim mesmo toda semana e receber. Então era um exercício muito bonito né, através de imagens. Eu pegava esse rolinho, mandava para a Kodak me mandava. Quer dizer, a correspondência, na verdade, era com a Kodak, né? Com o laboratório da Kodak, não era comigo. Mas, e aí,
era uma forma de começar a fazer imagem, movimento e tal. Eu já tinha feito algumas outras coisas em BH, mas foi nesse exercício fascinante, assim, completamente doméstico, e que eu até escrevi um texto que eu posso ler depois, chama-se Cinema de Cozinha, que eu chamo Cinema de Cozinha, que foi literalmente feito na cozinha nesse momento. Tinha um lugar em Londres também, que era numa praça lá, não, na National Filmmaker Corporation, que tinha moviolas Super 8 e tal. Eu ia para lá, ficava com aqueles velhos doidos, fascinados em Super 8, não sei o quê, cortando filminho, montando, fazendo esse exercício de bem artesanal mesmo de fazer cinema, né? E projetava essas imagens ali para rir, ou para os amigos, chamava os amigos, não sei o quê, projetava. Tinha um exercício maravilhoso, vinha para o Brasil, aí na beira de uma piscina, num sítio, chegava e ficava projetando aqueles filminhos, né? Aquela coisa mais gambiarra, assim, aquela montagem, que o rolinho parava, não sei o quê. Mas é uma delícia, botava uma música de fundo e ficava vendo isso, né? Porque é tudo filme mudo. Isso foi muito fascinante. Isso geraram dois filmes que eu fiz desse período, né? O The Island, que é a Terra do Olho, né? Que remete a The Island, a ilha, que é a Grã-Bretanha, né? Que eu estava naquele momento ali, mas que são e o Between, Inventário de Pequenas Mortes, que está na exposição, né? Foram dois filmes dessa época, desse período londrino. E o The Island é interessante porque um outro dado bastante interessante, desculpa, bastante interessante de viver fora é que todos aqueles amigos que todo dia você estava encontrando nos bares, para lá em BH, iam, eventualmente, chegava um gato pingado ou outro para te visitar. E esses períodos, que ao contrário de em BH, que você vive com todo mundo ao mesmo tempo na sua casa, você tinha a oportunidade de conviver com as pessoas, ficar uma semana hospedado na sua casa ali, mais de perto e tal. E era o meu público, digamos, né, nessa época. E nesse momento a gente fazia, e tinha essas coisas de mensagem de secretária eletrônica, né? E ao mesmo tempo cada um que visitava a gente deixava um 3x4 que a gente tirava naquelas cabines de metrô de Londres, pregado na parede. A gente ia formando um mosaico das visitas que a gente teve, né? E o The Island é isso, é essa situação de exílio, digamos, e e tem a trilha é feita bastante em cima desses recados gravados na secretária que eu coloquei na trilha do filme. E muita coisa de janela, ver o mundo através de janelas, que era alguma obsessão que eu tinha na época, não sei por causa de quê. E eu não sei, acho que eu posso até passar o The Island agora, né? E aí, porque aí é bom que eu descanso também. Hoje, aliás, eu já vim para cá 10 da manhã, já veio tinha uma entrevista que já falei feito um louco, depois veio um gringo, tive que almoçar com um gringo, falei em inglês, eu tô assim, exausto de falar. Mas eu vou passar o The Island e aí a gente comenta e continua, né? Eu acho que pode ser bom esse processo. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Ah, aqui, ó. Nós vamos ter que trocar pro. Vou apagar. Desculpa, tá em inglês, eu nem sabia. Esse é um poema do Nathaniel Hawthorne. Também é só isso também.
horas no Londres. Aí tinha muita saudade de você, dar um abraço, de tomar uma pinta de cerveja, não? Um pescador tem dois amores, um bem na terra, um bem no mar. Caivane, é a Ana. Tô aqui escutando Caí, me dá uma saudade de vocês. Ivani, Ivani, estão aí. Beijo, saudades, ligação rapidinha. A gente vai ter e-mail, internet daqui uns 3 dias. Então, foi isso, né? Assim, eu fiquei até emocionado aqui, porque também já essa caracteriza uma coisa bem íntima, às vezes. Essas mensagens são emocionantes, né? Na época e tal. E aí depois eu tenho até uns textos aqui, eu posso ler, Cinema de Cozinha. Mas deixa eu falar do Histórias do Não Ver, que foi da mesma época. O Between, acho que tem aqui na exposição, depois vocês veem, que foi feito nessa mesma época, né? Mas eu estava dizendo dessa questão esse certo esgotamento da minha relação no mundo com a realidade através das imagens e tive uma ideia de desenvolver um projeto que me possibilitasse participar de eventos programados por pessoas que eu iria convidar e através de outros sentidos que não a visão. Então eu bolei essa ideia desse projeto Histórias do Não Ver, que eu convidava pessoas, assim, a princípio eu comecei com amigos e tal, para me sequestrar. E esse sequestro eram sequestros entre aspas, né? Porque ninguém convida o outro para sequestrar. Sequestro não implica um convite, né? Obviamente. Mas era uma forma de sequestro para me relacionar com algumas experiências provocadas pelos sequestradores ou imaginadas por eles, me levavam com uma câmera na mão. Eu acho que até melhor eu ler o conceito do livro e um sequestro para vocês, que aí eu não preciso de pensar muito enquanto falo, e tá mais bem escrito do que eu falaria. Então eu vou ler o porquê, como eu tive a ideia do projeto, um pouco a sinopse conceitual, ou a ideia, né, a ideia central do projeto, e um sequestro, que foi o último deles, que é o que eu acho mais radical de todos. Né? E foi relançado esse livro, então tem nas livrarias aí para comprar, quem quiser comprar depois, fazer uma propaganda aqui, já de uma vez, né? Apesar de que eu não ganho nada com isso, só a editora que ganha, mas só para vocês terem, se vocês quiserem. Bom, vamos lá. Tudo começou por acaso. A piscina estava vazia naquela manhã. Por algum motivo, nem mesmo as raias que separam os nadadores estavam ali. Em pé sobre o murinho do que seria a raia 5, eu me preparava para saltar. Nada se mexia, apenas as nuvens refletidas na inércia da água. Ao tocar a água, senti meu corpo como uma pedra quebrando um espelho, espatifando a realidade em milhares de partículas. A ideia de realizar este livro, ou as experiências contidas nesse livro, são fruto de uma atividade atlética cujo único propósito era trazer mais resistência a um corpo já um pouco fragilizado pela idade. Quando me inscrevi num curso de natação matinal, não imaginava ainda que o que eram apenas restos de tabaco virando muco, alvéolos pulmonares refortalecidos e musculatura revigorada, tornara-se o bilhete de entrada para um mundo muito mais vasto. Nadar era também lembrar dos sonhos. O contato com a água logo pela manhã, o cérebro ainda vazio, o sincronismo das braçadas, o deslizamento do corpo e a respiração compassada
produziam em mim um certo desligamento da realidade mais imediata. Quanto mais independentes, automatizados meus movimentos, mais soltos meus pensamentos e mais imprevisíveis as associações entre eles. A água provavelmente agindo como elemento suavizador dos às vezes traumáticos choques com o estranho e desconhecido. Uma série de pensamentos e de associações de imagens de tal modo caótica que só encontrava justificativa na breve dedução ou constatação de aquilo ser o que eu havia sonhado naquela noite. Ressonhar um sonho recém-sonhado. Ressoar um sonho entre azulejos brancos numa caixa cheia de água. O encher-me e o esvaziar-me, rodeado pela voluptuosidade das bolhas que saem pela boca, assim como as almas e as palavras. Bolhas são como espelhos abaulados que dilatam o espaço exterior formando imagens. Bolhas são como as pupilas. Dentro d'água, eu tinha os olhos fechados e uma abundância de bolhas saindo de mim. Entre o céu e os azulejos, meu corpo se enchia da lembrança de sonhos recentes. Uma caótica edição de imagens e de sons me visitando por uma segunda vez. Entre uma abraçada e outra, eu tentava expressar por minha boca submersa a lembrança de um fragmento de sonho. Uma simples palavra, um gemido, uma imagem na forma de uma frase. Narrar os sonhos debaixo d'água, prendendo-os dentro de bolhas. Sentir o som como matéria e tempo. O tempo dos sonhos preso na realidade da bolha. Passado, presente e futuro, comprimidos na extensão de um simples momento, estavam prestes a explodir. Eu abri os olhos para ver o tempo explodir. Isso foi quando eu tive a ideia de fazer o livro, que foi nadando, né, como vocês viram aí. Aí eu botei essa frase: sonho e memória são formas de sequestro. Por isso eu chamo o livro de Os Sequestradores. Aí está aqui a ideia do livro. Convidei algumas pessoas para me sequestrassem. Cada uma executaria o seu sequestro da forma que bem entendesse. Pedi a elas que não me dessem nenhuma informação sobre os lugares para onde me levariam. Eu ficaria esperando por elas em algum lugar combinado, ou então não combinaria nada. Quando chegassem, vendariam meus olhos e me levariam com uma câmera fotográfica e alguns rolos de filmes. Poderiam fazer o que quisessem comigo, contanto que me deixassem fotografar tudo sem que eu nada visse. Só tiraria minha venda dos olhos quando estivesse de volta ao lugar de onde saíra. Eu queria sentir o mundo apenas através do que estivesse ouvindo, cheirando, pegando, pensando. A visão sempre me parecera um sentido tirano com relação aos outros sentidos. Sem ela, o mundo poderia ser então vários mundos, a realidade várias realidades. Elas se cruzariam em infinitas possibilidades, que seriam apenas parcialmente desvendadas quando eu revelasse as fotografias. Na verdade, o aparelho fotográfico seria não mais a extensão de meus olhos. Seria antes meus próprios olhos. Minha única possibilidade de reter a realidade em imagens reais estaria guardada neste aparelho e, consequentemente, minha assimilação ou percepção imagética dessa mesma realidade seria adiada ou deslocada para o futuro, para quando estes filmes fossem, enfim, revelados. Imediatamente após cada sequestro, eu escreveria pequenos textos que certamente estariam impregnados de imagens produzidas pelas impressões de meus outros sentidos. Essa imagística ou faculdade de imaginação estaria livre da muitas vezes tirânica atuação da visão na percepção da realidade. Feita a narrativa, o contraponto interessante seria a justa posição desta às fotografias cegas do sequestro, enfim reveladas. O ato de fotografar sem ver através de um aparelho mecânico e o ato de fotografar sem ver através de um texto gerado pela dinâmica dos outros sentidos. Então rolaram vários sequestros e o livro tem um vídeo que está lá embaixo, depois vocês podem ver. Ele tem esses textos, né, e as imagens. Algumas das imagens que eu selecionei depois. Tem também páginas pretas.
que aí é Delírio do Designer Gráfico, que eu achei bem interessante, aliás. E a ideia era chegar até algum momento onde, por exemplo, eu pudesse ser sequestrado ou por um cachorro ou por um cego, né? Mas comecei com os amigos, assim, que seria mais controlável, né? Eu digo, mais confiável, né? E até que um amigo meu, que mora em Madrid, foram feitos em várias cidades diferentes, e um amigo meu que sabia do projeto, o Ramon, ele morava em Madrid, eu estava visitando ele com a Rivane, e ele, sem me avisar nada, ele formulou um sequestro para mim, que foi o mais radical, que eu decidi terminar o livro com esse sequestro, que eu posso ler para você, que é mais para vocês, que é mais emocionante. E eu acho que aonde realmente o texto literário ganha força maior é nesse sequestro, onde não tem imagem, obviamente, porque ele não me avisou, então, mas tem uma parte que tem imagem, uma segunda parte. E deixa eu só tomar uma água que eu vou ler para vocês. Madrid, fevereiro de 97. Sequestrador Ramon Lopes. Este foi o último da série de sequestros e o único de que não fui avisado. 1. Ao ouvir a campainha uma, duas vezes, percebi que estava sozinho naquele apartamento. Preguiçosamente, vesti uma camisa e fui até o interfone ao lado da porta. Por engano, peguei o aparelho e perguntei quem era, mas uma voz do outro lado da porta me respondeu: "Vamos, abra!" Uma voz estranhamente imperativa que meu cérebro entorpecido processou como uma simples voz de alguém querendo entrar. Ao girar a maçaneta, a primeira coisa que vi foi um buraco de cano de revólver invadindo aquele apartamento, aquela manhã de domingo, minha falta do que fazer. Uma mulher segurando o revólver me empurrou contra a parede do corredor. Tinha os cabelos lisos e negros. Parecia mais calma que seu comparsa, um homem de meia idade que nervosamente me fazia uma série de perguntas: minha nacionalidade, onde estava o dinheiro, onde estava o homem do haxixe, etc. Eu dizia que não sabia de nada, que era brasileiro, que estava sozinho, que deviam estar enganados. Ele mal ouvia as minhas respostas. Estava agitado, girava a cabeça, perguntava, mandava que eu me calasse, perguntava novamente antes que eu pudesse responder a pergunta anterior, vasculhava meus bolsos, pequenos objetos em cima da mesa, mexia em minha carteira, crispava a testa. Veias dilatadas acompanhando o desenho do cano do revólver em minha pele. Palavras sem pólvora e sem direção. Disritmia cardíaca, caroço de azeitona parado na garganta. Escassa produção de saliva, hormônio e mucos. A existência secando, minha boca secando, meus pés afundando num pequeno tapete. Não foram 10 minutos, nem 10 anos que se passaram. Foram 10 vidas e 10 realidades diferentes passando por minha cabeça. Eu olhava o revólver e pensava na bala, este pequeno objeto cilíndrico carregado de metafísica. Uma bala que era mais que uma paeja com seu poder de acabar com seu domingo. Eu pensava na bala como uma realidade que não se vê, no desenho que ela formaria em meu corpo se alguém abrisse a porta naquele momento. E haveria pessoas nas ruas lá embaixo, haveria pessoas em seus domingos banais, hóstias, ressacas, o folhetim literário do El País e toda a torcida do Real Madrid. Tudo seguindo seu curso natural, sem um revólver colado no corpo. E éramos como que um corpo só, eu, o revólver, a mulher e o homem. Um corpo sem rosto e sem peso, flutuando no espaço irreal de um apartamento em Madrid. A realidade estava ali estampada diante de meus olhos, e era difícil acreditar nela, chegar até ela. A realidade era maior que o simples desejo de buscar um copo d'água, de esticar as pernas que mal conseguiam segurar meu corpo. Tudo esbarrava num cano de revólver, um buraco negro onde qualquer pensamento e qualquer desejo se esvaecia. Não havia mais nada a fazer senão obedecer, privar-me de qualquer vontade e seguir o movimento dos dedos, as ordens que me eram dadas.
Vesti meu casaco, calcei minhas botas e deixei que me levassem. Seguraram-me pelo braço e colocaram a venda em meus olhos. Não sabiam que, fazendo isso, eles começavam a existir de uma outra forma em mim. Perderam seus rostos, sumiram-lhe as máscaras. Era como se eu tivesse sido sugado para dentro do revólver e tivesse agora o mesmo poder que a bala. Um cartucho blindado que precisasse de uma mão que me guiasse. No fundo, eu sabia, ou esperava que soubesse, que alguém chegaria perto de mim e diria: aqui começa o seu sequestro. E foi o que aconteceu. Eu saí dali, desse apartamento, o Ramon, meu amigo, me deu um abraço e falou: calma, tranquilo, aqui só está começando seu sequestro agora. E aí, você imagina, né? Ele contratou atores para... É um louco, né, amigo? E aí continuou o sequestro. Vocês querem que continue? Tá, tem tempo ainda? Tá acabando aqui, ó. Vamos. Aí que é a parte 2, que aí eu já sabia que era o sequestro que ele tinha imaginado para mim e tal. Me abraçou, me tranquilizou, não sei o quê. Mas só que ele, como a ideia, as regras do projeto indicavam, ele poderia fazer qualquer coisa em mim. E eu tinha que aceitar, né, comigo. Então ele me mandou eu fumar um baseado lá, para relaxar, não sei o quê, botou a venda nos olhos, me deu a câmera, aí sim, continua aí já com fotos da continuação do sequestro. 2. Puseram-me dentro de um táxi. A viagem durou mais ou menos meia hora. Meu sequestrador, sentado no banco da frente, ao lado do motorista, se apresentou como o tirano de Bergerac. Sua voz amedrontadora estava alta demais para o tamanho do carro. Disse que eu obedecesse a todas as suas ordens, sem discutir, sem resmungar, quieto, calado. Sua primeira ordem foi para que eu contasse ao motorista o que estava fazendo ali, qual o propósito de eu estar com os olhos vendados com uma câmera fotográfica na mão. O carro começou a andar e eu comecei a falar. Falei muito, quase o tempo de toda a viagem. As palavras simplesmente saíam, iam se enfileirando uma a uma, formando frases que contavam histórias de outros sequestros, coisa que eu ainda não havia pensado, coisa que eu ainda não havia dito a ninguém. E falando, eu pensava em falar mais, falar sempre. Era como se as palavras pudessem me proteger das ameaças do tirano. Era como se elas tivessem o poder de prorrogar e até mesmo suspender as novas ordens do tirano. Claro que a viagem não durou as 1001 noites desejadas, mas esses 30 minutos de divagações me serviram para esquecer um pouco de onde estava. A minha pergunta: "Puedo sacar uma foto de ti?" O motorista respondeu: "Claro, como queiras." Senti no tom de sua voz uma estranha mescla de pena de minha pessoa e devoção à minha causa. 3. Saindo do carro, passei por um portão com uma espécie de sinete. Após alguns minutos parado sob o sol, me levaram para dentro de uma casa fria. De novo, a mesma voz, desta vez ainda mais tirânica, ordenava que me despisse completamente, subisse em um colchão esticado no chão e que de lá não saísse. Nu, cego e escravo, rodeado pelo ruído de câmeras de cinema, de máquinas fotográficas e a música de Tete Montoliu, um pianista cego. Preso nesta ilha de espuma e de molas, eu me sentia observado. Se ao menos conseguisse concentrar meus pensamentos nessa pequena ilha, me abstrair de todo o entorno, tapar meus ouvidos, cortar minhas mãos, virar areia e pedra, se ao menos eu conseguisse transformar essa pequena ilha num simples pensamento, mas havia aquela voz ameaçando o destino insignificante de uma ilha carregando um corpo nu. Aquela voz me fazia lembrar que eu não era areia, que eu não era pedra de arquipélago. Esta mesma voz que se proclamou tirano de Bergerac, que me ofereceu a paciência de um motorista de táxi, a paixão musical de um cego e uma ilha inabitada, uma voz ao mesmo tempo tirânica e benevolente, resolveu aumentar a população da ilha. Uma mulher, o forte cheiro de uma mulher, as curvas, as dobras e a languidez da matéria. Não mais pedra nem areia, jamais. Não mais a angústia e o sentimento de ilha. Um ser mitológico, um corpo sem rosto, sem olhos e sem palavras. Um ser ao mesmo tempo igual e diferente, alguém para tocar e para ser tocado.
alguém para dividir medos e desejos, alguém para que não fosse só eu, alguém para que não fosse só ela, alguém que não é nem ninguém, nem eu, nem este, nem aquela. Alguém. Alguém com tudo que essa palavra tem de deliciosamente indeterminado, que se foi da mesma forma que veio, que se foi com palavras escritas em suas costas, em suas pernas, com a escuridão escrita em seus olhos, com a lembrança de uma ilha e de um corpo, que se foi com essas mesmas palavras que estão agora inscritas em meu corpo, essas palavras que não são dela, de alguém. E já tínhamos um alfabeto quando começamos a escrever sobre o corpo do outro o que antes, no início, era apenas verbo. E aí termina o livro. Mas aí tem vários sequestros desse tipo, aonde tem um exercício também da literatura, que é uma delícia, porque essa coisa desse sequestro final, vocês puderam ver que foi realmente uma loucura. Os outros eram muito mais controlados, né? Mas você imagina eu numa cidade estranha com uma arma no pescoço e depois naquele inverno ter que mandar ficar pelado, um barulho de câmera, uma perversidade nisso, absurda. Câmera me filmando, eu lá, assim, morrendo de frio. E... Hã? Que eu fotografei, sim. Não, ele me mandou. Ele contratou alguém. Esse cara é tão sofisticado. Ele contratou alguém para ficar filmando só o meu rosto, a expressão do meu rosto, que estava com a veia nos olhos. E contratou uma outra mulher que veio também vendo com uma capuz e com uma câmera Polaroid. Então ficavam nós dois no que eu chamo de ilha, que é um colchão. Aí ele mandava a gente ficar escrevendo frases um no corpo do outro, e se fotografando, eu a ela a mim e tal. Aí ele me mandou um pacote com essas coisas, assim, as imagens Polaroids da menina e o vídeo fotografando minha expressão de desespero. E obviamente, de relaxamento, um pouco de, né, porque um corpo naquele momento, assim, era mais uma mãe do que uma mulher, quase, né? Que depois que eu dei um revólver na cara, não sei o quê. Estava ali precisando de um colo, né, naquele momento. Mas foi incrível essa experiência, né? Então, e cada sequestro foi uma coisa bem interessante, mas esse foi realmente o mais radical. Então, eu achei que isso realmente me fez fechar o livro nesse sequestro, porque alguém teve a brilhante ideia de me sequestrar sem eu pedir. Ou seja, o que eu buscava, que era uma coisa controlada, né, apareceu o descontrole realmente essa sensação. E o texto ganha força nesse sentido. A primeira parte, eu acho que é o melhor texto do livro, aquela primeira parte que não tem imagem, mas quando eu falo da bala, daquela coisa, eu acho que é a melhor parte de todo o livro, assim, a parte literária que é mais forte, aonde realmente eu senti essa coisa, e aonde eu estava enxergando, né? Depois eu não estava enxergando, fica mais assim uma, um delírio poético do que eu sentia, do que eu ouvia, do que eu pegava. É aquela coisa da ideia do projeto realmente.